Passeando pela Austrália, você encontrará uma série de criaturas peculiares e uma cultura rica. Não é surpresa que o país tenha se tornado um tesouro de descobertas bizarras e criaturas incríveis, algumas datando de centenas de milhares de anos. Aqui estão as coisas mais estranhas recentemente descobertas neste continente. Se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. O marsupial gigante. Gostaria de encontrar uma criatura tão enorme que os cangurus parecem inofensivos em comparação? Durante a maior parte da época do Plioceno, que abrange de 1,6 milhão a 40 mil anos atrás, era possível encontrar uma criatura enormemente assustadora na Austrália, conhecida como diprotodonte. Esta besta quadrúpede tinha um corpo curto, cauda e membros grossos que se assemelhavam a toucos. O marsupial antigo tinha 2 metros de altura e pesava mais de 2,5 toneladas. É difícil acreditar que um marsupial poderia pesar mais que um carro médio, mas descobertas anteriores sugerem que a Austrália já foi habitada por animais estranhos e incomuns, incluindo diprotodontes. O marsupial antigo era 200 vezes maior que seus parentes modernos, como wombates e koalas. Mesmo assumindo que essas criaturas eram inofensivas e se alimentavam apenas de grama, elas poderiam ter causado um desastre ecológico, já que um único diprotodonte precisava de cerca de 150 kg de folhas e arbustos diariamente, aproximadamente 100 vezes mais do que o volume de comida necessário para um ser humano adulto. Os marsupiais gigantes viviam em grupos, permanecendo perto da água e longe de colinas, já que não eram muito ágeis e improváveis de escapar em caso de ameaça real às suas vidas. Apesar de seu tamanho, acredita-se que os diprotodontes eram tímidos e evitavam predadores, especialmente lobos da Tasmânia e crocodilos famintos. É igualmente surpreendente que os povos aborígenes tenham vivido pacificamente ao lado de tais monstros. Atualmente, o maior marsupial que já habitou a Terra é considerado uma espécie extinta, deixando para trás apenas seus ossos. Se o diprotodonte era inofensivo, caçava humanos ou talvez tenha se tornado presa deles, permanece uma questão. Esperançosamente, os cientistas serão capazes de responder a essas perguntas também. Cratera Yarrabuba. Nas áreas remotas do oeste da Austrália, no meio de terras áridas, encontra-se o local do impacto de meteorito mais antigo, a cratera Yarrabuba. Estudos geológicos estabeleceram que essa formação surgiu há pouco mais de 2,2 bilhões de anos, possivelmente encerrando um período glacial global. Atualmente, esta é a descoberta mais antiga na Terra já encontrada por cientistas. Para obter resultados mais precisos, os cientistas estudaram a área usando amostras minerais regionais, especialmente zircão e monazita, para determinar mais precisamente a idade da cratera. Esses minerais contêm urânio, cuja taxa de decaimento é precisamente conhecida, permitindo cálculos matemáticos diretos. Parece fácil, mas na realidade, os cientistas tiveram que conduzir uma série de escaneamentos de alta tecnologia usando equipamentos modernos. Talvez, se o meteorito não tivesse caído, a Terra ainda estaria em um estado de congelamento profundo, nunca experimentando um degelo global. O âmbar. Em 2020, uma equipe de paleontólogos da Universidade Monash, em Melbourne, realizou escavações que levaram à descoberta de alguns dos fósseis mais antigos já encontrados na Austrália. Uma descoberta surpreendente e um tanto indecorosa chocou os cientistas quando encontraram um pedaço de âmbar com uma composição rara. Ainda mais surpreendente foi que a pedra preservava moscas acasalando, estimadas em cerca de 40 milhões de anos. O âmbar é um material notável capaz de preservar organismos aprisionados em seu interior. O âmbar é considerado extremamente raro na Austrália, então os resultados da escavação surpreenderam não apenas com as moscas descobertas, mas também com milhares de pedaços de pedra escondidos no subsolo. Além das moscas, outros organismos bem preservados foram encontrados no âmbar, o que permitirá uma melhor compreensão do ecossistema da Austrália e o estudo dos insetos que lá viveram há 40 milhões de anos. Aranhas de porta-trapézio. Essa aranha pode ser a principal fonte de medo para qualquer aracnofóbico, pois seu tamanho é impressionante.
Um fóssil do tamanho de uma mão foi descoberto não muito tempo atrás, mas ele poderia diversificar a evolução das aranhas na Austrália, mostrando como o continente mudou ao longo do tempo. A aranha gigante de porta-trapézio é especialmente significativa, sendo apenas o quarto aracnídeo fossilizado descoberto no continente australiano. Este é o primeiro fóssil de uma aranha de porta-trapézio da família Varichelidae encontrado por especialistas mundiais. A nova espécie foi oficialmente nomeada Megalmonodon kluski, em homenagem ao Dr. Simon Kluski, que descobriu este espécime. Essa enorme criatura viveu aproximadamente entre 11 e 16 milhões de anos atrás no Mioceno, o primeiro época do período Neogeno. Essa descoberta é o segundo maior fóssil de aranha de porta-trapézio já encontrado na Terra, sendo 5 vezes maior do que espécies semelhantes que habitam o planeta atualmente. O corpo gigante tem um diâmetro de cerca de 2,5 centímetros, com comprimento das pernas em torno de 5 centímetros, o que pode não parecer impressionante, mas para uma aranha, essas são dimensões consideráveis. A presença de tal espécie de aranha no registro fóssil pode nos contar muito sobre o passado. Há 15 milhões de anos, a Austrália era coberta por densas florestas tropicais, mas secas severas que ocorreram durante e após o Mioceno mudaram isso. As árvores foram substituídas por desertos, e as aranhas Monodon e Megalmonodon desapareceram. Agora, seus representantes modernos são muito menores, vivendo apenas na Indonésia, Singapura e Papua Nova Guiné. Encontrar aranhas de porta-trapézio fossilizadas provavelmente continuará sendo difícil, já que elas se camuflam em tocas, aguardando suas presas. Uma toca não é um ambiente propício para fossilização, então a chance de alguma aranha ter encontrado melhores condições para isso é mínima. Orbes. Nas áreas remotas da Austrália, um espetáculo inexplicável tem intrigado e até assustado observadores que viram misteriosas esferas luminosas aparecendo repentinamente à noite. Diante de uma pessoa, elas pairam literalmente no ar, encantando e causando apreensões simultaneamente. Em Queensland, o Conselho de Bulleshire informa aos visitantes que estão na Terra das Luzes de Mini e podem vê-las se viajarem ao longo da rodovia à noite. Essas luzes são verdadeiramente cativantes, pois podem se mover rapidamente e mudar de cor ao se aproximar do observador ou fugir antes de desaparecer sem deixar vestígios. Cientistas propuseram várias teorias para resolver o mistério das luzes de Mini. Alguns afirmam que é um fenômeno natural semelhante a uma miragem, onde a luz é refratada. Outros acreditam que as esferas luminosas ocorrem entre camadas de ar com diferentes temperaturas. Existem também explicações mais não convencionais, como insetos luminescentes ou gases fosforescentes criando esse efeito. No entanto, todas essas são apenas hipóteses, já que a ciência ainda não conseguiu fornecer uma resposta definitiva, e as luzes de Mini tornam-se uma fonte de lendas e histórias aborígenes. As pessoas indígenas tratam as luzes com respeito, considerando-as como os espíritos dos mais velhos cuidando da terra e de sua prosperidade.